Deixei minha filha ali na aula de piano. Vim dar uma corridinha aqui. Que até hoje, quem me acompanha aqui desde o começo, uma das batalhas que eu não venci nesse Canadá foi o lance do peso, sabe? Na média, se comparado o meu peso médio no Brasil e o peso médio do Canadá, tá 20 quilos de diferença. É muita coisa, né? Não é 5 quilos até 10, são 20 quilos. É uma batalha que todo ano, às vezes até consegui, estava vencendo, mas eu tenho perdido. Mas é bom, não é assunto desse vídeo aqui. É um assunto de uma outra conversa. Eu estou escolhendo sempre um caminho onde não tem ninguém aqui. Muito generosamente, o Daniel foi num vídeo antigo meu, que eu fiz um balanço após um ano de Canadá sobre a criação dos filhos aqui. E ele comentou lá, falou, poxa, Tizão, vale a pena revisitar esse assunto. Eu falei, cara, que generosidade. Quando a gente está gravando vídeo pela primeira vez, abordando vários assuntos que eu já abordei aqui pela primeira vez, é uma coisa. Depois, revisitar o assunto, dá a impressão de que você tá, tipo, requentando o assunto, né? Mas nesse caso não é, porque falar da criação dos filhos no Canadá com um ano de Canadá é uma coisa, com quase 6 anos é uma coisa completamente diferente. Então, sem dúvida, vale a pena, eu vou comentar aqui com vocês. Fico parando o vídeo, porque sempre eu vou cruzando por pessoas, aí passar por uma pessoa e falando, pra mim é demais, sabe? Eu me desconcentro muito. Ali atrás tem um cara que tá filmando no córrego ali. Os salmão estão subindo contra a corrente, daí tem uma pequena barreira ali. Eles estão pulando. Eu não sei se dá pra eu gravar mais pro final desse vídeo pra mostrar pra vocês. Eu gosto muito dessa trilha aqui, que eu não sei por que cargas d'água me lembra o interior de São Paulo, onde eu passei boa parte da minha infância, especificamente na cidade chamada Potim, onde a gente brincava com os meus primos, e tinha umas trilhas, a gente brincava nos lugares mais ou menos assim, sabe? Então eu tenho uma certa memória aqui nessa trilha, eu gosto muito. Enfim, como vocês sabem, comecinho do ano que vem vai completar 6 anos de Canadá, então nós estamos em 5 anos e meio. E a maior preocupação que eu tive desde o início, assim, que chama aqui do Canadá de deal breaker, né? Seria, tá ventando, espero que não esteja afetando. Peraí, ai. Bom, a câmera aqui não tem filtro pro vento. Eu tenho medo de ficar aquele barulho de vento batendo no microfone. Mas voltando ao assunto, pra mim, divisor de águas, assim, um negócio que era inegociável vindo pra cá seria a vida dos meus filhos, né? A adaptação dos meus filhos. Da minha esposa, evidentemente, todos nós, mas eu estava disposto a fazer vários sacrifícios, né? Estava disposto a encarar umas dificuldades. Para mim estava muito claro. Se chegasse minha esposa e as crianças falaram, olha, não tá dando, a gente não tá se adaptando, não tá sofrendo, a gente ia embora, porque a gente não veio com a mentalidade de topa tudo pelo Canadá. E, para nossa surpresa, a adaptação das crianças aqui foi uma das melhores coisas, sabe? Eles que dominaram o Canadá, eles que nos mostraram muitas vezes que a gente não estava vendo exatamente, não estava muito claro o valor de morar aqui. Eles, sem querer, acabavam mostrando pra gente, entende? E eu atribuo isso a alguns fatores, uns sim ligados ao Canadá, outros mais pessoais. No Brasil, eu e minha esposa, a gente tinha boas carreiras, a gente ganhava bem, mas do ponto de vista o tempo que exigia da gente não era saudável. Ou seja, a gente acabava chegando em casa tarde, né? Aquele negócio de minha esposa pegava muito trânsito para chegar em casa, e o trabalho exigia que eu ficasse até mais tarde muitas vezes e trabalhasse no final de semana, sabe? Então acontecia muitas vezes a gente chegar em casa 7, 8 horas da noite, as crianças ficavam com a minha sogra. Tá difícil de falar, então a gente chegava em casa tarde
E várias vezes acontecia pra mim, em semana muito movimentada do trabalho, acontecia comigo, de que eu chegava em casa durante a semana toda e as crianças estavam dormindo. Então eu via às vezes eles no dia seguinte de manhã e já partia para o trabalho. Esse tipo, esse não é um jeito saudável de conduzir a vida com eles. Né? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar assistindo, leve estilo de vida. Eu não quero que você fique com peso na consciência, porque muitas vezes a gente não tem opção. É o jeito que a gente tem para colocar comida dentro de casa, né? Então era o jeito que a gente tinha para sustentar a nossa família. E aqui aconteceu, mesmo na época do college, nos primeiros empregos, a gente, primeiro, eles começaram a ter muito mais contato conosco, papai e mamãe, toda a vida deles, entendeu? Então eles estavam muito conosco, presentes, eles tinham, numa fase da vida deles, que as pessoas mais importantes da vida deles somos nós, a gente estava presente. Então, claro, não tem muito a ver com o Canadá, né, diretamente. Indiretamente até que tem, porque hoje a gente está mais presente, porque os empregos não exigem tanto assim. Então fez uma grande diferença na vida deles e imediatamente eles se apaixonaram por esse país. Um país maravilhoso que nos traz papai e a mamãe, as pessoas mais importantes da nossa vida, 24 horas presente, né, entre aspas, na nossa vida. E depois a gente está preocupado com a escola, né, e a escola é uma coisa que até hoje nos surpreende muito, que esse aqui é um país de pessoas generosas, sabe? A cultura, cara, a maior característica do canadense é ser generoso, sabe? As pessoas na escola foram muito generosas, os nossos filhos, os professores, todo mundo. E depois, muito recentemente agora, essa semana, domingo, meu filho foi promovido para um time que os jogadores são melhores, né? Então está sendo mais desafiador para ele no time. O primeiro jogo ele não conseguiu jogar no mesmo nível que os colegas. O segundo jogo ele estava melhorando, mas não estava no mesmo nível ainda. E em um dado momento durante o jogo, eu vi um monte de pai que eu não conheço, pai e mãe que eu não conheço, gritando o nome dele. Toda vez que ele encostava na bola, falava, vai isso aí, Tomás. Cara, ele fazia um passe e os outros pais... Tá difícil gravar vídeo hoje, cara. Tá difícil gravar vídeo. Estou competindo com os patos aqui. Ele encostava na bola, né? E fazia um passe. E os outros pais falavam, well done, Tomás. Por que ele estava apoiando meu filho? Porque eles perceberam que meu filho estava inseguro no time, né? E tenso. E aí, sem gente que eu nem conheço, sabe? Começou a apoiar. Aí no final, vários pais, assim, uns 4, 5, uma mãe, vieram falar comigo, olha, a gente está muito feliz de ter seu filho aqui no time, sabe, bom jogo e tal. Eu falei, cara, que legal, né? Então assim, a generosidade dos caras aqui é um negócio invejável, é uma coisa que a gente tinha que imitar, sabe, literalmente imitar, porque é uma característica muito bacana, assim, da população local. Então, logo no começo as crianças tinham a nossa presença, foram bem acolhidos, sabe, pelos locais aqui. Tem o fato também de que a gente se abriu completamente para ter amigos locais. É um negócio que eu bato muito nessa tecla, porque tem muito brasileiro que vem para cá e parece que tem preconceito com canadenses, sabe? Eles reclamam muito, não pode ter preconceito com o indiano, não pode ter preconceito com o chinês, mas com o canadense parece que eles não. Com esse brasileiro que está aqui muito mais tempo que eu, até 10 anos, e nunca recebeu uma família canadense em casa para um jantar. Conheço vários que nunca receberam. E a gente fez o contrário, a gente recebeu, pô, os caras são tão generosos, são tão bacanas, por que não ter amigos locais? E a gente recebeu a turma e tal, isso ajudou, sabe, ajudou muito. E por causa de uma série de fatores, mudança de visto, pandemia, loucura toda, a chegada da nossa última bebê e tal, essa série de fatores, a gente acabou não indo pro Brasil. E eu acho que sem querer, isso ajudou, sabe? Porque talvez se a gente tivesse ido ao Brasil, e aí poderia ter uma confusão na cabecinha deles, né? Porque assim, muito aconchego, muito carinho da família, essas coisas. Eu sei disso porque aconteceu comigo, eu morei na Alemanha quando era criança. E quando a gente ia ao Brasil, a gente era mimado, assim, pelos tios, pelos primos, pelas famílias. Então, assim, era
tempo todo brincando, o tempo todo ganhando presente, o tempo todo comida boa. Eu achava que o Brasil era só isso. E aí toda vez que eu voltava para a Alemanha, eu voltava com vontade de voltar para o Brasil, então, em definitivo inclusive. E nesses 5 anos e meio a gente começou a criar tradições aí próprias, assim, né, de explorar o Canadá, de conhecer, de fazer o passeio. Então a gente, por exemplo, todo ano vai no mesmo lugar acampar. Às vezes a gente varia, mas também vareia, né, como fala no interior, mas também a gente vai no mesmo lugar, que é lá no Canaga. Então eles já têm a memória afetiva aqui, né, estão com 12 e 11 anos, eu tô excluindo a bebê, porque a bebê não veio do Brasil, né, mas então assim, estão com 12 e 11 anos, então eles já têm memória de infância desse lugar. Então eles já têm um lugar predileto que eles gostam de ir. E aí na última vez que a gente foi acampar lá, os dois estavam fazendo contagem regressiva e um dia eu tava escutando os dois conversando assim: ah, não vejo a hora de chegar lá, sentir o cheiro da queimada, né, de fazer fogueira, de escutar de manhã o zíper da barraca abrindo, sabe, as pessoas caminhando, esse barulhinho de pessoas caminhando, o passarinho, as coisas que eles têm essa memória. E tem os lugares da comida predileta, assim. Até mesmo no caminho tem um hotel agora que é o hotel da nossa família, assim, que a gente vai e eles adoram o café da manhã lá, porque tem uma, sei lá, uma panqueca, nem sei o que é, mas que eles adoram. Então assim, tem os amigos, tem a memória afetiva, e a gente foi evoluindo também no sentido de que saiu da escola pública, foi para a escola privada, mais desafiadora, tem aula de piano, tem o lance do futebol, né? Minha filha tentou alguns esportes, então a vida foi se desenvolvendo aqui de uma maneira que eu até me preocupo com que a gente não tem previsão de voltar ao Brasil de mudança, mas se tivesse eu ficaria preocupado, né, com o síndrome lá do peixe beta, né, que o pessoal fala, que tira o peixe do aquário, assim, num lugar bem controladinho, e joga no rio, no mar, e aí não dura, né, nada, porque é uma bagunça lá, não está acostumado a viver, né? E eu tenho esse medo, assim, de voltar para o Brasil, se tivesse voltar para o Brasil, de como seria o susto, né, que eles tomariam. Então, não quero que esse vídeo fique muito longo, porque eu sei que as pessoas são ocupadas. Quer dizer que o grande barato desse Canadá, a coisa mais legal, foi ver o desenvolvimento dos dois. Agora com a chegada da nossa bebê, mas o desenvolvimento dos dois, assim, foi maravilhoso. Em termos de fé, também nem se fala. A gente encontrou aqui, a gente sempre foi da linha mais tradicional católica. Encontramos aqui uma turma que tá na nossa mesma linha de pensamento. Então, cara, tem sido, assim, muito bacana. São eles nem sabem, mas são eles que nos trazem, nos deram vontade de ficar, entendeu? A gente tinha a gente veio planejando 50% ficar ou 50% voltar ao Brasil. A gente não estava decidido, mas tirar o PR, agora no futuro eu vou tirar a cidadania canadense em breve, é por causa deles, sabe? Valeu muito a pena. Eles nos motivam, e eles que tá gravando esse vídeo, manter esse canal, manter o podcast, muito vem da inspiração de ter eles, que é a coisa, eu nasci, né, a grande vocação da minha vida é ser pai. Então tá aí o balanço após 5 anos e meio dos filhos no Canadá. Deixa um joinha pro seu tio, compartilhe para quem aí você acha que vai gostar. A gente se encontra no próximo. Beijo.